Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e eu venho aqui para desejar a vocês um excelente dia, tá bom? Com muita esperança, muita empatia, né? e muito amor, tá bom? Então, olha só, gente, hoje nós temos aí, tá bom? Um novo conteúdo, que é o que, gente? Sujeitos, tá bom? Sujeitos. Sujeitos vocês já estudaram no nono ano, vocês já estudaram no primeiro ano, e agora nós vamos retornar. Né? Por quê? Porque é importantíssimo esse conteúdo para o vestibular, principalmente para o vestibular, né, do PSC e também do CIS e o macro, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai corrigir aquela atividade de acentuação da semana passada, tá bom? Que começa aí na página 26, né? Vocês viram que eu dividi em duas partes, né? A questão de acentuação, da regra de acentuação, né? A regra de acentuação 1, né? e as regras de acentuação 2, tá bom? Vamos lá. Questão número 9 aí da página 26 é o seguinte: assinale a palavra cuja acentuação gráfica é proibida segundo o que prescreve a gramática normativa. Olha só, gente, o que ele quer aí? Ele quer a alternativa que está incorreta, porque ele fala assim, ó, assinale a palavra cuja acentuação gráfica é proibida segundo, né, o que prescreve a gramática normativa, ou seja, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de enunciado que pode confundir, né? Você pode falar, tá, mas o que ele quer aí? Ele quer simplesmente a questão que está errada, tá bom? Beleza? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então aí a letra E, tá, gente? Por quê? A gente pensa que a palavra é assim, gratuito, né? Gratuito, com o I separado, né? De todas as outras sílabas, ele isolado com acento, mas não é. É gratuito, né? Gratuito, certo? Então, gente, gratuito se torna uma paroxítona. Por isso que não tem acento. Não existe paroxítonas que são acentuadas quando terminam em O. Não existe isso, né? Nós vimos até no exercício da aula de ontem sobre isso daí, tá bom? 10. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Quem fez aí, gente, vai perceber que a letra B é correta, porque é o seguinte: para mantê-los saudáveis, é melhor alimentá-los com legumes crus. Mantê-los, gente, isso é importante você saber essa regra, né? Mantê-los é o seguinte, lembra que aqui, ó, por mais que você tenha pronomes, né, ao lado aqui do verbo, mas você não conta com esse pronome aqui, você conta só a palavra mesmo, o verbo, ou, né, a palavra, outro verbo que vai aparecer aí. Mantê-lo, mantê-lo, então manter. A sílaba mais forte é o T, né? Então aí, gente, quando nós temos a última sílaba que é mais forte, nós temos uma oxítona. E as oxítonas são acentuadas em A, E e O. Então nós temos aí uma regra, né, para ser utilizada. Oxítona terminada em O, você acentua. Saudáveis. Saudáveis, né, gente, é o que? É uma paroxítona, é uma proparoxítona. E aí, lembra que a regra da paroxítona diz o seguinte: paroxítona terminada em I ou IS são acentuadas, então aí, né, faz essa regra, tá bom? Saudáveis, é uma paroxítona que termina em IS, beleza? Vamos lá. Ok. Então vamos seguindo aí, tá, gente? Alimentá-los, a mesma regra lá do mantê-los, né? Aqui alimentar, então a última sílaba mais forte é uma oxítona terminada em A, então acentua, tá bom? Então por isso que a 10 ela é aí a nossa alternativa correta da 10 é a letra B. Bom, vamos lá, vamos seguir. Questão 11. Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que apresenta uma palavra que também sofreu alterações na situação gráfica devido à regra mencionada. Então, vocês viram, gente, que quando a gente tem aí, né,
uma palavra que possui, né, que tem aí o I e o tônicos de palavras paroxítonas, né, e quando essas letras I e U vierem após um ditongo, o que acontece? O acento cai. É o caso de feiura. Feiura antes era acentuado, né? Mas como tem um ditongo aqui à frente, ó, o EI, você está vendo aqui, ó, EI, então não tem mais acento. A mesma coisa acontece com baiuca. Olha aqui, ó, o U, certo? O U aqui, né, paroxítona, mas à frente desse U tem um ditongo. Então o acento ele cai, né? A mesma regra de feiura, tá bom? Bom, a questão 12 é o seguinte, é interessante, porque é relativo ao novo acordo. No título do texto, uma ideia radical demais, aparece a palavra ideia, e destacada no segundo parágrafo a palavra constrói. Tendo como base a regra dos ditongos abertos, conclui-se que, letra B, ambas as palavras estão corretamente grafadas, tendo como referência o novo acordo. Lembra lá daquela regra que eu falei para vocês? Né? Ideia entra em que regra? Naquela regra das paroxítonas, né, que estão com o ditongo aberto, certo? Então você perde o acento, né? Você não coloca mais o acento ele cai. E constrói é uma oxítona que tem ditongo aberto oi. Mas na oxítona mudou alguma coisa? Mudou nada, né? Mudou nada, certo? Muito bem, vamos lá. Então a letra B é a correta. Vamos lá. Aí, gente, vocês estão percebendo que a câmera está travando um pouco. É uma coisa que acontece, uma coisa que não está ao nosso alcance, né? Então eu estou tentando posicionar aqui direitinho a câmera para que a gente tenha ali uma melhor visão da nossa atividade, tá bom? Vamos lá. Nós vamos finalizar aqui a nossa correção e vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Que é a questão da análise sintática e dos sujeitos, beleza? Então, gente, nós temos aí os termos essenciais da oração, né? A unidade 18, já começa aí a nossa unidade. Vocês vão colocar exatamente aí, tá, minha gente? Na página que começa esse conteúdo, na página 53. Né? Antes da página 53 tem alguns exercícios, mas a gente vai verificar daqui a pouco, tá bom? Então vamos começar desde o início mesmo. Né? O que é sintaxe, gente? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras, ou seja, as funções que aqueles termos possuem dentro, né, da oração, beleza? O que devemos aprender? Identificar e reconhecer as questões sintáticas, né, os constituintes sintáticos de uma oração, sujeito, predicado, objeto, e, obviamente, saber o sentido que é atribuído a esses elementos. Bom, gente, é importantíssimo isso para vocês. A gente simplesmente não pede mais, tá, só análise sintática, puramente análise sintática. A gente quer saber também o sentido dessa análise sintática. Tá, qual é a produção de conteúdo a partir dessa análise sintática? Qual a produção de sentido, né, a partir dessa análise sintática? Então aqui um exemplo. O aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Para você, isso tem o mesmo sentido ou são sentidos diferentes? Por mais que sejam mínimos, mas são diferentes. São diferentes. Não é a mesma coisa, não é? Então, essa questão, essa relação das funções dentro das orações, né, das funções dos termos, vai muito também influenciar a questão do sentido, tá bom? Então é isso que é importante a gente tomar nota. Então é o seguinte, gente, a gramática tradicional, né, ela tem aí como classificação esses tópicos, né? Quais são os termos essenciais da oração, sujeito e predicado? Quais são os termos integrantes, complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva? Quais são os acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto? E o vocativo é o termo, né, que é isolado. Bom, gente, vocês vão estudar só nesse livro, só nessa parte do livro, só o sujeito. Então tá bem tranquilo aí.
No próximo livro vocês vão estudar o predicado, aí depois vocês vão estudar os termos integrantes da oração, enfim, beleza? E logo após os termos acessórios. Bom, para a gente lembrar o que é frase, gente, frase, oração e período, isso aqui é muito importante. Lembrando que a gente está no período simples, tá? E aí eu vou já explicar para vocês o que é o período simples, para vocês já lembrarem lá do primeiro ano. Bom, a frase, gente, é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, independente da extensão, se é longo, se é curto, não importa, tá bom? Olha só, e sempre tem, gente, sempre a frase ela termina com um ponto, tá bom? Então é um ponto e vírgula, uma exclamação, mas não com uma vírgula, tá? Jamais com uma vírgula, beleza? Então aqui, ó, final de ano, início de tormento, né? Final de ano, início de tormento. Então o que tem aí, gente? Nós temos uma frase. Geralmente as frases, olha só, geralmente as frases, elas não possuem verbos. Só que hoje as gramáticas, elas trazem a questão de frase nominal e frase verbal. Nós vamos trabalhar aqui apenas com a frase nominal, aquela que não existe verbo. Olha aqui, ó, fogo. Fogo, né, é uma palavra e constitui uma frase. Por quê? Porque não tem verbo, tá bom? E tem sentido completo, certo? A frase, ela possui sentido completo, beleza? Então, quando eu falo fogo, você entende que alguma coisa tá acontecendo de anormal. Então você já entende o que tem que fazer, tá bom? Por isso que está aqui, ó, frase é diferente de oração. Oração, gente, é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Então, olha só, tudo começa com o pagamento da dívida. Começa é verbo. Então, se eu tenho um verbo aqui, eu tenho uma oração, beleza? O verbo, ele pode estar elíptico. O que é isso? Ele pode estar implícito, ele pode não aparecer. Então, olha só, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Qual é o verbo que está implícito aqui? É o verbo fez também, né? Então, o filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Só que a gente não precisa colocar, né, esse segundo fez, porque a gente entende, né, que ele está aqui. Por quê? Porque a gente já utilizou ele uma vez aqui na frente. E o período, gente? O período é a frase organizada em uma, duas ou mais orações. Ou seja, se você tem mais de uma oração, você tem um período composto. Se você tem apenas uma oração, um verbo, você tem um período simples. Então aqui, ó, os morcegos possuem hábitos noturnos. Possuem é o verbo, certo? Então você tem aqui uma oração, então você tem aqui um período simples. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó. Um verbo é igual a uma oração, ou seja, é igual a um período. Ou seja, o período é simples. Quando você tem dois ou mais verbos, você tem duas ou mais orações, obviamente. Então você tem um período composto. E esse período composto nós vamos estudar mais lá na frente, tá bom? Que é aquele famoso período composto por coordenação ou por subordinação. E também tem aquele período que é misto, né, que une os dois, beleza? Tanto coordenação como subordinação. Muito bem. Olha só. Então, olha só, gente, nós temos aí o sujeito, tá, gente? O sujeito, você vai falar assim, professor, mas eu aprendi o sujeito apenas de uma forma, apenas com um conceito. Pois é. O que a gente tem para falar sobre o sujeito? O sujeito, gente, ele tem várias definições. Não é só aquele que ele faz ação, não, tá? Olha só, essa primeira que nós temos aí é que é o termo que sofre ação, ou que pratica ação. Beleza, tranquilo, isso aí a gente já sabe, a gente já viu lá nas outras séries. Só que o sujeito pode ser também, gente, o termo que sofre uma ação. Vou já explicar para vocês. E também é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Então olha só o exemplo para cada um. Jéssica estudou muito. Então a Jéssica é o sujeito e faz ação. Agora chega aqui, ó. Vanessa foi maltratada. Então, gente, Vanessa não é o sujeito e ela não sofreu a ação de ser maltratada. Então, gente, vai ter uma coisa que vocês vão lembrar, que se chama voz passiva. Lembra que o sujeito ele troca de posição? Pois é.
Então, o sujeito, ele, nessa questão da voz passiva, ele vai sofrer uma ação, tá bom? Ele vai ser o que? O sujeito paciente, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E esse terceiro exemplo, né? Geise é uma ótima aluna. Então, nós declaramos algo sobre esse sujeito que é a Geise, ou seja, nós falamos que ela é uma ótima aluna. Olha só, pega o seu caderno e anota isso daí, que isso aí vai ser importantíssimo, tá? Esse conceito de sujeito. Eu não sei se você já havia visto esses conceitos, além daquele tradicional, né, de que o sujeito é aquele que pratica a ação, mas aí nós temos, ok, essas definições. Aí é importante você copiar. Gente, importante vocês anotarem também núcleo do sujeito, tá? Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica. Ou seja, sempre vai ter um núcleo, a palavra mais importante, designando o ser sobre o qual se declara algo. A essa palavra damos o nome de núcleo do sujeito. Então aqui, ó, os jovens adoraram a iniciativa. Olha só, o sujeito é os jovens. Gente, qual é a palavra mais importante aqui? O artigo ou o substantivo? O substantivo, é lógico, tá bom? Então, jovens vai ser o núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante dessa oração, o mais importante do meu sujeito. Então, né, ela será aí o núcleo do sujeito. Vocês viram que naquela revisão sobre... Não, vocês não viram sobre a questão da concordância. Mas o segundo ano, aliás, o primeiro ano viu sobre a questão da concordância verbal, de ter sujeito que são, né, que são mais extensos. Há sujeitos que são mais extensos. Por isso que é possível e é melhor você observar qual é o núcleo do sujeito nessas situações para resolver uma questão que é de concordância verbal. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui nós temos os tipos de sujeito, tá bom? Nós temos os tipos de sujeito. Então, nós temos os sujeitos que são considerados determinados, tá bom? E é importante você copiar isso aí também, tá bom? Então, olha só. Nós temos o sujeito simples, certo? O sujeito simples, que possui apenas o núcleo, ou seja, a menina sorriu. O que nós temos aí, gente? Nós temos aí o nosso sujeito menina. A menina é todo sujeito. Nós temos apenas o núcleo, que é menina. É a palavra mais importante. Então, coloquem na cabeça que as palavras mais importantes serão substantivos. Serão os substantivos, tá bom? Então, a palavra mais importante aí de um sujeito vai ser o substantivo. Beleza? Bacana. E o sujeito composto. Aqui, ó, 2 ou mais núcleos, né? Haverá 2 ou mais núcleos. Beleza? Então é o seguinte. Aqui, ó. Romeu e Julieta morreram do amor, do mal de amor. Então, Romeu é o primeiro núcleo e Julieta é o segundo núcleo. Então, nós temos 2 núcleos aqui. Então, por isso que é sujeito composto. Beleza? Tem alguma dúvida aí, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esses dois? Porque aula que vem, aqui ó, aula que vem nós vamos falar sobre o tipo de sujeito indeterminado, tá bom? Que é aquele da terceira pessoa e tudo mais, e tem outras questões também relacionadas a isso, beleza? Então é o seguinte, anotem a atividade aí de casa, tá? Que é das páginas 46 a 55. Eu vou fazer com vocês, vou dar uma breve explicação sobre as questões para vocês fazerem, para vocês se atentarem da maneira correta, tá? Para a efetivação da nossa atividade. Beleza? Vamos lá. Beleza, gente. Só que antes eu quero dar uma dica para vocês. Na página 46 tem aí a temática dissertação, análise do tema. O que eu vou pedir para vocês? Olha só.
Vocês vão ver aí, gente, aí tem algumas dicas importantes. Geralmente o livro de vocês, no meio do livro, ele traz algumas dicas importantes sobre produção textual. E aqui, como a dissertação de vocês é sobre a redação, então nós temos algumas perguntas aí que são respondidas pelo próprio livro. Então a primeira é como desenvolver temas abrangentes. Tá bom? Então, peguem o livro de vocês. É interessante vocês analisarem isso, essas dicas. 2. Como desenvolver temas específicos. Aí ele vem falando, vem explicando, né, como desenvolver temas específicos. Como não fugir ao tema. Cara, isso é muito importante, né? Porque se você fugir ao tema, você acaba sendo penalizado de maneira bem pesada. Tá bom? E aí, o que evitar quando os temas forem polêmicos? Então, para você não ter um tom tão radical, ele vai te dar algumas dicas aqui para tentar ser mais objetivo possível. E como lidar com temas polêmicos? Justamente, para você não entrar ali numa questão fora, totalmente à parte da discussão da redação, aqui ele vai te dar indícios de como fugir disso, de como fugir, né, desses temas polêmicos sem se envolver, né, emocionalmente ou sentimentalmente, ou apenas a maneira como vai te atrapalhar isso na prova, na redação. Então ele vai te moldar para você fugir dessas questões e ser o mais eficiente possível. Bom, e aí nós vamos para a página, olha só, nós vamos para a página 51, tá? Que é quando começa o exercício sobre análise sintática. E eu vou responder alguns com vocês. Aqui tem esse texto, né, que é do Paulo Leminski. A questão 1 a gente não vai responder, a gente vai para a página 52 para responder aqui a questão número 5. Porque a partir da página 52 ele já começa a explicar o que é oração, o que é frase, o que é período, aquilo que eu expliquei no vídeo. Então vamos fazer uma questão sobre isso. 5. Analise essas outras frases que entraram para a história e apresente o número de orações que as compõem. A seguir, indique se o período é simples ou composto. Bom, gente, nós temos aí na letra A 2 verbos, certo? Então o período é o que? Composto, beleza? Nós temos a letra B 2 verbos também, então o período é o que? Composto. Na letra C, 2 verbos também, certo? Então nós temos aí um período composto. Na letra D eu tenho apenas um período, ou apenas uma oração, apenas um verbo, então eu tenho um período simples. Na letra E eu tenho o que? 3 verbos, então eu tenho aí um período composto, beleza? Vamos lá. Mais uma vez aí o computador querendo desligar, mas conseguimos. 6. No texto, o assassino era o escriba, que é aquele texto que eu mostrei para vocês ainda agora, predomina um período simples. Por quê? Olha só, aqui ó. Sempre quando ele vai escrever, ele sempre deixa, o meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Só tem um verbo aqui, ó, o verbo era. Aqui embaixo, ó, casou-se com uma regência. Só tem um verbo. Foi infeliz, só tem um verbo, que é o verbo foi. Era possessivo como um pronome. Era, também só tem um verbo. Então, né, na maioria das orações aí, ele só vai apenas colocar um verbo. Então, nós temos aí, só tem um verbo, é uma oração, então é período simples. Tá bom? Bom, nós temos aí a questão 7. Considere esse trecho inicial do texto. O meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Para você, o que é análise sintática? Como eu falei para vocês, né, aquela questão de determinar as funções dentro das orações, né, determinar as funções dos termos dentro da oração. Saber o que é ali o sujeito, né, o que ele está exercendo, qual é o sentido dele, né, saber o que é o predicado, qual é o sentido do predicado dentro daquela oração, tá bom?
E a questão 8, questão 8 e 9, para a gente fechar, sabe-se que o verbo e substantivo são termos nucleares de um enunciado. Assim, na frase, aquela triste postura do profissional atrapalhou a grande expectativa das pessoas. Os termos em destaque funcionam como núcleos. Entre as frases abaixo, a ponte é a única que apresenta os núcleos corretamente destacados. Gente, como eu falei para vocês, né, a parte mais importante para a gente agora é o substantivo, porque ele vai ser sempre ali o núcleo do sujeito. Só que, de uma maneira geral, o verbo também é importante, só que não serve para a gente agora, né? Não serve para a gente agora. Então ele está falando, pessoal, qual é a alternativa onde tem as palavras mais importantes, onde a gente consegue definir o núcleo aí. Então só tem na letra A, né? Manhãs é o substantivo, tem é verbo e sabor é substantivo, tá bom? Por isso que a letra A é a correta. Enquanto que todas as outras, letra B, C, D ou E, tem algum advérbio, tem alguma conjunção, tem algum adjetivo, classes de palavras que não são as principais, são as secundárias, que estão ali ao lado do substantivo. 9. Sabendo que os pontos de partida, núcleos, para análise são o substantivo e o verbo, identifique os termos nucleares em cada uma das frases. Então aqui é a letra A. As maiores conquistas dos homens desafiam as nossas limitações ancestrais. Então, limitações, desafiam e conquistas. Letra B. Certas publicações semanais defendem muito os interesses suspeitos. Olha só, então nós temos aí publicações defendem interesses. Letra C. Seu infeliz discurso agressivo liquidou qualquer discussão política. Então nós temos discussão, liquidou e infeliz. E discurso, tá? Perdão, discurso. Infeliz é o adjetivo. Então olha só, gente. Nós conseguimos aí identificar quais são os núcleos, né, as palavras mais importantes, ok? Então é isso. Eu vou responder só até aí, tá, gente? Porque senão também vai ficar muito essa questão. Vamos só terminar com a 10, porque a 10 é importante. Olha só. Os termos periféricos gravitam em torno de seus núcleos, ou seja, as palavras periféricas, as palavras secundárias, estão ao lado do núcleo. E muitas vezes esse conjunto todo é periférico de outro núcleo, maior em outro nível. Sobre o sintagma destacado, relemos o grande texto do brilhante professor. Pode-se afirmar corretamente que o núcleo é professor, né, gente? Está aqui a palavra destacada, a expressão destacada, e o núcleo, a palavra mais importante, geralmente vai ser o substantivo. Então, professor, substantivo é a palavra mais importante. Tá bom, gente? Então, a nossa aula vai ficar por aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. É bem fácil, bem tranquilo lembrar o que é oração, sujeito, oração, frase, período, lembrar ali o que é sujeito simples, o que é sujeito composto. Na próxima aula, sim, que nós vamos pegar um pouco mais pesado, né? Saber o que é sujeito determinado, sujeito desinencial, elíptico e oração sem sujeito, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, tá bom? E até a próxima aula. Deixa eu passar aqui a atividade, né, gente? Só pra gente não esquecer, tá? As atividades aí para casa. Então aí, gente, vocês vão ver que na página 51 vai começar esse exercício que eu falei para vocês. Esse exercício que eu estava comentando com vocês. Então já vão ali, obviamente, vocês vão ler aquela questão da dissertação, dos pontos, que ele te dá ali algumas dicas, certo? Mas depois você já vai aí para a questão da página 51, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, bom final de semana. Bom final de semana não. Bom resto, né? Boa continuação de semana e até a próxima, tá bom?